Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Ações Práticas. Meu nome é Gomes, apenas lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Pessoal, um vídeo rápido aqui sobre o Tesouro Renda Mais, que é um novo produto do Tesouro Direto, que ele está para ser lançado. E eu queria aqui compartilhar com vocês, né, alguns pontos aqui bem rápidos, tá? O primeiro aqui é que ele vai começar a, de fato, ser negociado a partir do dia 30 agora de janeiro, né, de 2023. Então, ele ainda não está disponível. Então, a partir do dia 30 de janeiro, você poderá simular e investir no Tesouro Renda Mais. E aqui eu baixei o PDF para a gente poder estar falando a respeito desse PDF aqui. Ele inicia falando sobre o Tesouro Direto, o que é o Tesouro Direto, que ele tem 20 anos, né, que foi lançado. E a partir dessa página aqui, ele começa a falar sobre o Tesouro Renda Mais. Então tá aqui, né, ele é um novo título para atender investidores que querem complementar a sua aposentadoria. Então veja que ele já deixa claro, né, que o foco dele é contribuição a longuíssimo prazo para você poder usufruir na aposentadoria. Uma outra diferença também dele é que ele é limitado a 20 anos. Ou seja, quando você começar a receber, você irá receber por no máximo 20 anos. Tá? Então você vai fazendo as contribuições e na hora que chegar o momento de você receber, você terá isso durante 20 anos. Então aqui a gente tem uma diferença bem grande, por exemplo, né, da aposentadoria convencional, uma pessoa que se aposenta, enquanto essa pessoa estiver viva, ela fará jus ao recebimento da aposentadoria. Já no Renda Mais, não. Renda Mais, 20 anos. Então, se você começar a receber um exemplo, com 60 anos de idade, quando você terá 80 anos, você perderá o direito, vamos dizer assim. Porque o tempo que você contribuiu, a quantidade que você contribuiu, lá na frente, claro que é reajustado, né, de acordo com a inflação, conforme eles mesmos aqui falam, né, será convertido em 240 parcelas que o governo irá te devolver, corrigido pela inflação. Então, deram as 240 parcelas, que são os 20 anos, você não tem mais nada a receber. Um ponto também que eu achei aqui interessante é a questão do decreto. Tá? O decreto que criou, ele foi assinado pelo ex-presidente, né? E isso me chama assim um pouco de atenção, porque nós tivemos uma troca de governo assim para uma vertente completamente oposta do governo anterior. Então eu, por exemplo, né, eu vou esperar um tempo para poder ver se realmente nós não teremos nenhuma mudança drástica, porque provavelmente o governo atual ele vai rever bastante coisa que o governo anterior fez. Na verdade, ele já está revendo. Já houveram várias revogações. Então, assim, como é algo muito recente, acabou de ser publicado, né? Isso é do dia 21 de dezembro do ano passado. Hoje nós estamos no dia 9 de janeiro. Então, assim, eu considero algo ainda muito, muito recente. E eu, por exemplo, jamais entraria agora, quando abrir, por se tratar realmente de algo que, na minha opinião, talvez possa ser revisto, talvez possa ser modificado. Eu acho que revogado não, né? Acho que seria uma atitude aí muito drástica do novo governo, mas talvez ter algumas regras modificadas. E como a gente está falando de algo aí de longuíssimo prazo, eu realmente fico com o pé atrás. Então é só uma observaçãozinha rápida aqui mesmo para vocês. Aqui ele traz, né, que por enquanto eles têm aqui as datas de conversão para 2030, 35, 40, 45, 50, 55, 60 e 65, que seria aí a data em que a pessoa começaria a receber. Então aqui ele dá o exemplo, né? Então ó, o investidor ele vai fazendo as compras e nesse exemplo aqui, a partir de 2060, ele começaria a receber e receberia até 2080. Então novamente eles deixam claro aqui que trata-se de 20 anos no máximo, né, de recebimentos. Aqui, no que diz respeito à tributação, né, o Renda Mais ele é um instrumento de renda fixa e a renda fixa ela é tributada, né, pela tabela regressiva do imposto de renda, ou seja, quanto mais tempo você deixa aplicado, menor será a alíquota do imposto de renda que você sofrerá a tributação. Mas mesmo que você deixe, né, até o final, lá, a hora realmente de que você vai começar a receber, você vai sofrer a tributação do imposto de renda. Então veja aqui que na tabela, em nenhum momento nós temos a alíquota zero. Por quê? Porque renda fixa sempre tem a tributação do imposto de renda. Tirando aí a LCA e a LCI, né, que são as letras de crédito, praticamente todos os outros investimentos em renda fixa, eles sofrem a tributação do imposto de renda. Aqui, uma observação importante que eles colocam, né, que o título ele tem liquidez diária, que dá para você negociar quando você quiser. Isso é uma meia verdade, porque já tiveram casos em que o governo bloqueou negociações, tá, no Tesouro Direto, porque estava tendo aí realmente sabe, uma variação muito grande na taxa de juros, estava meio que bagunçado, né? Inclusive estar bagunçado é meio que normal no nosso país. E o governo
governo, em alguns momentos, ele bloqueava as negociações. Então, essa conversa de liquidez diária, negociar quando quiser, é uma meia-verdade. De qualquer forma, o título tem uma carência, tá, de 60 dias, ou seja, nos primeiros 60 dias de que você fez a compra, você não pode vender. Passaram 60 dias, se você quiser vender, você pode. Aí é claro que vai ter que verificar as condições, né? Tem a questão da marcação no mercado, então de repente você pode tomar prejuízo se você entra num título de renda fixa e depois você quer vender. Como também você pode lucrar, tudo vai depender aí de como o título vai estar no momento em que você quer vender. Outro ponto importante aqui também, gente, né? Por um lado, putz, é legal, é bom assim, né? O Brasil, o primeiro país do mundo a lançar um título com essas características, nossa, inovação. Mas, por outro lado, a gente não pode desconsiderar que é algo novo que nunca foi testado em nenhum lugar do mundo. Então, vamos ver se realmente, né, vai ser algo bom. Claro que a gente, para ter certeza de que realmente é algo bom que vai dar certo, a gente teria que esperar muito tempo, né? Ninguém vai esperar 30, 40 anos para ver se deu certo para os outros, para começar a fazer para ele mesmo, porque senão aí a pessoa já não vai ter mais nem idade para iniciar um tipo de investimento desse. Mas eu acho que é algo para a gente ir acompanhando, assim, não entrar inicialmente, né? Porque a gente não sabe realmente o que está por vir. Né? Eu já comentei essa questão da mudança de governo, tivemos uma mudança muito drástica aí de governo, de polos, né, totalmente opostos. E, além disso, ainda tem essa questão de ser algo nunca testado no mundo. Então, é algo que eu, da minha parte, realmente eu vou acompanhar, mas eu não tenho interesse no momento de entrar em algo assim tão novo e com todas essas questões, né, de mudança de governo. E aqui ele está colocando, né, as diferenças, né, ele está informando que o Renda Mais ele não vai substituir a Previdência, né, o INSS, não é essa a intenção, pelo menos é o que eles colocam aqui. Na verdade, o próprio governo ele está vendo que a Previdência está indo de mal a pior e ele está aí, né, dando aos investidores mais uma opção de complemento. De qualquer forma, ele coloca aqui que no Renda Mais, você precisa aportar mais recursos para você conseguir, né, receber um salário mínimo durante 20 anos. Então, eu quero receber um salário mínimo durante 20 anos, você tem que contribuir com valores maiores do que, por exemplo, se você tivesse contribuindo para a aposentadoria convencional. Aposentadoria convencional, você tem valores aí muito baixos, por exemplo, o microempreendedor individual, 50 e poucos reais, 60 reais por mês, já dá a você o direito de você receber um salário mínimo lá quando você chegar no tempo mínimo de contribuição e no tempo mínimo de idade exigidos pela atual lei. Enquanto que, se você quer ter, durante 20 anos, um salário mínimo de renda pelo Renda Mais, com certeza você não vai poder aportar apenas 55, 60 reais por mês. Eles vão liberar aí do simulador, como eu comentei no começo do vídeo, e lá no simulador, quando tiver liberado, a gente vai ter aí uma ideia do quanto seria necessário contribuir para poder a pessoa receber, pelo menos, um salário mínimo durante 20 anos. E aqui, novamente, ele frisa que é uma renda extra temporária, paga por 20 anos e serve apenas para complementar a aposentadoria. Então, veja que o foco do Renda Mais está sempre nessa questão de aposentadoria. Pessoal, minha opinião aqui em particular, eu vejo uma grande desvantagem nesse título quando eu comparo, por exemplo, com a renda variável. E aí eu estou falando de empresas e fundos imobiliários, ou seja, ações e FIIs. Por quê? Eu entendo que uma pessoa que contribua, vamos colocar aqui uma contribuição de 20 anos, tá? 20 anos você aportando em ações e em fundos imobiliários, contra 20 anos você aportando nesse título aqui do governo. A primeira grande desvantagem, a enorme desvantagem, é que o Renda Mais você vai receber durante 20 anos. Depois acabou. Ou seja, não importa se você terá mais 30, 40, 50 anos de vida, você vai receber durante 20 anos. Enquanto que, uma vez que você compra empresas e essas empresas permanecem boas, você as terá, né, você será sócio delas enquanto você estiver vivo. Então, se são empresas que pagam dividendos, você irá receber dividendos enquanto você estiver vivo. E as empresas são suas, lógico, né? A participação. Se você tem lá 0,1% da empresa, você permanecerá tendo essa participação. Se a empresa aí não aumentar capital, se você não for diluído, né, nesse aumento de capital, você continuará sendo sócio dessa empresa enquanto você viver. Você falecendo, os seus herdeiros herdarão ah, também o direito sobre essas empresas. Essa é a primeira grande vantagem das ações. E isso também serve para os fundos imobiliários. Você é cotista do fundo, você está lá recebendo aluguel. Enquanto você for cotista do fundo, enquanto o fundo existir, você estará recebendo aluguel daquele fundo. Enquanto ele estiver tendo, né, imóveis alugados, enquanto ele estiver recebendo aluguéis, você também estará recebendo aluguel. Então, não é algo com data determinada para acabar.
Essa é a primeira vantagem. A outra vantagem é que, vamos partir do pressuposto aqui de 20 anos de contribuição constante. Você imagina você aportando 20 anos, vamos colocar aqui, vai, R$ 300 por mês, você aportando isso em boas empresas, bons fundos imobiliários, durante 20 anos. Essas empresas se valorizando, esses fundos imobiliários, os imóveis também se valorizando durante 20 anos. Além de você ter um aumento considerável no patrimônio, porque as empresas elas aumentam os valores dos produtos, elas fazem investimentos, elas crescem, os imóveis dos fundos imobiliários da mesma forma. Então, além de você ter esse aumento muito grande no patrimônio, você também vai ter um aumento exponencial no que diz respeito a rendimentos. Por quê? Porque conforme os fundos imobiliários e as empresas forem lhe pagando, no caso dos fundos, os rendimentos dos aluguéis, e no caso das empresas, os dividendos, juros sobre capitais próprios, bonificações, e você for reinvestindo esse valor, ou seja, você não for consumindo esse valor, lembre-se que eu estou comparando com renda mais, e no período de contribuição do renda mais, você só está aportando. Então, para ser justa a comparação, no caso das ações e dos fundos imobiliários, aqueles valores recebidos você também vai reaportando. Isso vai dar um crescimento exponencial em 20 anos que não tem comparação. Não tem comparação. Quando você pega a renda variável e você coloca ao lado da renda fixa, num período de 20 anos, nós temos inclusive pessoas, né, provas vivas. Temos aqui no Brasil o Luiz Barsi, temos no exterior o Warren Buffett, pessoas que, por exemplo, vou falar do Luiz Barsi, né, que é uma pessoa que eu acompanhei mais a história, que eu conheço mais a história, que é um investidor aí, já tem seus 50 anos de investimento na Bolsa de Valores, já está aí com 80 anos de vida, e uma pessoa que começou pobre, inclusive, né? Veio para o Brasil muito pobre, e sempre ali aportando, sabe, comprando empresas, boas empresas. E o homem, ele vive somente de dividendos. Ele criou aí um plano que ele chama de Ações Garantem o Futuro, que era para ele começar a viver dos dividendos em 20 anos, e ele começou a viver de dividendos com 8 anos de contribuições. Claro que a gente está falando da década de 70, que é uma década diferente, uma época diferente. Nós temos aí um mercado completamente diferente hoje, muito mais disputado. Só que nós temos empresas que estão na Bolsa de Valores há muitas décadas. Nós temos os grandes bancos, nós temos, por exemplo, a Klabin, que é uma empresa centenária. Então, nós temos muitas empresas boas que estão há muitas décadas pagando dividendos para os seus acionistas, para os seus sócios. E temos aí exemplo de pessoas que vivem dessa renda. A Luíse Barsi, né, a filha do Barsi, ela num podcast, ela falou que ela tem, em média, né, no último ano, ela teve R$ 800 mil de dividendos que ela recebeu das empresas que ela é acionista, enquanto que o pai dela teve R$ 1 milhão por dia, ou seja, a gente está falando aí de, no mínimo, aí 365 milhões de dividendos que ele recebeu no ano de 2021. Inclusive, ele disse que foi o melhor ano para recebimento de dividendos que ele teve. Então, pessoal, alcançar isso numa renda fixa é muito improvável, porque o que, que acontece? Se você já tem um patrimônio, ok. Por exemplo, o Barça ele construiu um patrimônio de 4 bilhões na bolsa. Então, se você pega 4 milhões e vai para uma renda fixa, 4 bilhões, desculpa, 4 bilhões. Se você pega 4 bilhões e investe em renda fixa, é lógico que você vai ter um rendimento milionário, né? É, como retorno desse patrimônio. Mas seria extremamente arriscado você fazer isso, porque você não vai ter uma cobertura do total desse valor. Enquanto que você pega esse dinheiro e você distribui em várias empresas diferentes, em setores diferentes, você com certeza vai ter um risco menor, porque dificilmente você vai ter todos os setores e todas as empresas do setor quebrando. Né? Isso nunca aconteceu no Brasil, acho que nunca aconteceu em nenhum lugar do mundo. Mas enfim, gente, era isso. Eu queria trazer aí alguns pontos de preocupação com o Renda Mais. Vamos ver quando realmente ele for lançado agora no final do mês. Eu acho que é caso da gente acompanhando, da gente vendo aí com o passar dos anos, se realmente ele vai se manter, se ele não vai sofrer aí mudanças abruptas. E quem é adepto da renda variável, eu acredito que ele não seja a melhor opção aí na renda fixa. Por exemplo, você deixar aí o seu dinheiro como uma reserva de oportunidades, por exemplo, ou até uma reserva de emergência. Esse não é o foco dele. Existem outros produtos da renda fixa focados para reservas que a gente que é da renda variável precisa ter aí nos momentos de oportunidade ou até no dia a dia aí realmente para cobrir alguma emergência. Pessoal, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.